O podcast mais esperado é esse, sobre vendas. Vendas. Venda é rei. Venda é o que uma empresa precisa fazer todo dia, se tem capacidade produtiva. Venda é o norte, é a venda que empurra, né, que a empresa cresça, venda gera lucro, venda move as pessoas, venda deixa as pessoas felizes. Já viu um vendedor que vende triste? Não tem. Gente, nós somos a MK2, a empresa de consultoria. E se você quer nos conhecer melhor, tem outros podcasts aí que você pode voltar. Nós vamos focar direto no tema, porque o tempo é curto e o assunto é longo. Estruturando o setor comercial. Muitas vezes as pessoas confundem marketing de comercial. E eu quero perguntar, o que é o comercial, né? O que o setor comercial faz? O setor comercial da empresa e de qualquer negócio é o setor que vende, né? O teu serviço ou o teu produto. Aí é que começa a diferenciação. Eu tenho um produto ou eu tenho um serviço, né? O que eu estou vendendo? E como a gente faz para que isso aconteça do início até o fim? Porque se eu estou vendendo, eu tenho que entregar, né? Não dá para vender sem fazer a entrega. Então, eu entendo que a venda é todo o processo, né? É do início até o fim. A gente faz o start inicial, nós vendedores, mas o processo todo, completo, a venda realizada é a venda entregue. Adam, O Adam é o nosso consultor de processos, é um cara mais técnico, né? Então, é o cara mais crítico, assim. O que tu vê... Analítico, né? Várias qualidades. O conforme estável. Grande consultor nosso. O que tu vê, e a Agatha também, né? Nas empresas, assim, quando tu vai olhar a gestão comercial, né? Então, uma empresa é feita de várias áreas de gestão. Gestão de estoque, gestão empresarial, gestão administrativa e financeira, mas a gente tá falando aqui de gestão comercial. O que te assusta, que tu vê que diz, meu Deus, que é isso? A maior parte das empresas, e aí a gente voltando para o nosso foco, né, são as pequenas e as médias empresas, não tem processos comerciais bem definidos. Né? A gente parte assim... Olha, nem bem nem mal definido, né? Não estão definidos, né? Não existem processos. Então, quando não existe um processo, não se existe clareza dos resultados que devem ser alcançados. Então, quando a gente fala no comercial, e eu falo assim, cara, bom vendedor é vendedor organizado, sem organização não há resultado, não tem venda. E quando há venda, com venda desorganizada, existe insatisfação do nosso cliente. Existe a venda mal feita, né? Que é aquela que a gente preferia que não tivesse existido. Puxa, vendemos e agora? Ou vendemos e tivemos problemas na entrega. Então, a área comercial precisa ter processos. Por mais que me digam que, não, o vendedor é uma qualidade... Para ficar prático, assim, dá um exemplo porque às vezes a gente traz, para nós é muito fácil, né? Processo na área comercial. Aí o dono que tá lá, o que os caras estão falando? Se tu fosse dar um exemplo de um processo comercial simples, assim, que para trazer de forma... prática. Existem vários processos que são bem conhecidos, apesar de nem sempre serem repetíveis, né? Ou estarem lá bem formatados, formalizados, mas um deles, por exemplo, é a prospecção. Então, o que é o ato de prospectar? Né? É buscar ali negócios dentro da nossa carteira de clientes para a gente encaixar e efetivar, né? Então, haver de fato ali a venda. Mas então, quando eu prospecto, eu preciso seguir um processo. Para quem eu vou prospectar? O que eu vou prospectar? Começa aí, com essas identificações. A partir do momento que existe a identificação, existem alguns passos a seguir. Ações a tomar, e elas são conectadas e nem sempre dependem exclusivamente do vendedor, da pessoa que está prospectando. Então, quando isso está claramente desenhado, a gente garante que ele seja repetível, que o vendedor vá executar essas mesmas atividades sempre para alcançar os resultados que são esperados. E esses resultados, eles precisam ser previsíveis, né? E não há previsibilidade quando não há organização, não há processo. Aí que mora a grande virada de chave, né? O que mais me assusta, voltando para a tua pergunta, é que quem monta uma empresa, ou quem já tem ela formatada, acha que a venda qualquer pessoa pode fazer. É assim, vou abrir uma loja. Eu sou o dono, eu vou ser a secretária, vou ser o financeiro, vou ser o gerente, vou ser tudo.
O cliente passou ali na frente. Eu nem fiz nenhuma campanha de marketing, não impulsionei, não trabalhei na prospecção. A prospecção, ela é orgânica. Abri a loja, chegou alguém, passou na frente da loja e entrou na loja. A partir daí é que a área comercial começa a atuar. O cliente está ali, ou ele tem uma intenção de compra. O que eu faço? Quem é que vai assumir essa demanda? Essa demanda quem assume é a área comercial. Eu sou uma especialista na área comercial e eu sempre falo para os nossos clientes, eu não sou marketing, não sou eu que vou trazer a demanda. A demanda está lá numa etapa anterior, na parte de cima do funil, lá nos leads. O que o vendedor faz? Ele começa a aquecer a partir do momento que a gente tem um possível contato com o cliente. Né? Então, o que mais me assusta é achar que quem vai executar a venda pode ser qualquer pessoa, né? Porque tu te preocupa em quem faz o produto, tu te preocupa em quem vai cozinhar, se for um produto da área de alimentos, a pessoa tem que conhecer, só que a vendedora tu contrata qualquer pessoa, sem experiência, sem conhecer. Então, eu acho que a gente tem que ter uma visão um pouco mais técnica para quem está cuidando do teu produto, do teu serviço. Perfeito. E quando a gente fala, vamos dar um exemplo, assim, vamos tentar fazer tu chegou na empresa e não tem nada, né? É uma bagunça, não tem... Os caras nem sabiam que comercial e marketing são duas coisas, né? Separadas, enfim. É bem comum isso, tá, Mi? É, porque o marketing tu atrai o lead. O momento que o lead chegou, ele vai pro comercial. Aí é função da gestão comercial. O que tu chega numa empresa, né? A pessoa tá nos ouvindo aqui, não tem nada, né? Por onde tu começaria? Eu começo identificando demanda. Vocês têm procura ou não? É uma empresa que tem demanda e a gente não dá conta da demanda? Ou a gente precisa atuar numa etapa anterior à venda, que é ter demanda? Né? Então, esse é o principal ponto que eu identifico. No momento que eu identifiquei, olha, nós temos procura, querem comprar o nosso produto? Aí a gente começa, então, a separar o joio do trigo, né? A dizer, olha aqui, ó, vendedor, tu tem toda essa quantidade de cliente para contatar. E eu sempre falo o mesmo exemplo, tá? O vendedor foi contratado para fazer contato com essa demanda que ele está recebendo. Aí passou a semana toda, o vendedor não contatou, não chegou no resultado, a gente sabe que o vendedor não está fazendo visita e a gente mantém ele na reunião de vendas na próxima semana. Se eu fosse a gestora desse time, eu demitiria o cara na sexta, porque ele foi contratado para fazer essa atividade e ele não executa, né? Então, a principal situação é identificar a demanda, tenho demanda, sim ou não? Sim, eu tenho. Começa a atuação, então, de quem vai cuidar desse lead, que vai aquecer esse lead, que vai jogar, então, para a mão do vendedor para que ele possa fazer o trabalho dele. Mas, então, a gente volta para a questão do processo, né? Objetivo e meta. E prazo, né? Se era semanal, ele tinha um objetivo, tinha metas para cumprir dentro daquela semana e um prazo, é o término da semana. Se nós temos isso claramente definido, o vendedor entende isso, a função dele é buscar a meta. Né? Tá claro, tá entendido, foi divulgado, ele vai buscar a meta. Chegou no final de semana, sequer se moveu para alcançar a meta, realmente, não é o vendedor que a gente espera, né? E tem uma outra parte que a gente não costuma falar, a gente entra numa parte mais técnica, que é o gerenciamento da carteira, mas o vendedor tem que entender o quê? Quando eu recebi a demanda, eu empresário, abri uma loja, comecei a ter um monte de lead, tenho procura, tenho ligação, o que eu tenho que fazer com essa informação? Primeiro eu tenho que registrar. Eu não estou dizendo que a gente tem que registrar num CRM, mas eu tenho que começar a registrar para tentar qualificar e entender se esse público que está chegando até a gente, né, é o público que eu espero que seja, que tenha capacidade de compra. Então, hoje, a gente já libera várias informações no momento que a pessoa está demandando. Antigamente, a gente não mostrava o preço, lembra que era assim? Hoje não, hoje está ali, está exposto, a informação é clara. Até porque, se a gente não começar a apresentar quanto custam as coisas, as pessoas vão poder entrar na tua loja, te demandar, e tu vai ficar ali perdendo um monte de tempo e não vai fazer resultado. Eu acho que a gente que atende, não tenho certeza, a gente que atende o pequeno e médio empresário, alguns têm CRM, né? E aí pode explicar mais tecnicamente CRM, e outros não têm. E às vezes justifica, né? Não, mas eu não tenho CRM. Mas é o que a Agatha falou. Tu tem que ter as informações, né? Venda é afunilamento. Nem todo mundo que entra na loja vai comprar. E eu tenho que ter os dados e os indicadores. Entrou 10 pessoas na minha loja. Né? Eu apresentei produto, negociei de 10, fechei 2, ou seja, minha taxa de conversão é 20%.
E aí entra de como nós melhorar. Para fazer, para 20. melhorar a taxa de conversão. Exatamente. Então, assim, se tu é pequeno e não tem CRM, abre uma planilha e começa a entender se as pessoas que estão chegando lá são teu cliente, né, ideal, é a pessoa que tu desenhou lá, é o meu cliente, mas não tá fechando, né? Ou se as pessoas que estão chegando não são os teus clientes, que às vezes pode acontecer. E a etapa é anterior, é o marketing, né, que não tá comunicando certo muitas vezes para trazer o cliente que a gente quer. Em tudo na vida a gente tem que fazer balizamento de expectativa, né? Então, assim, a demanda que eu estou recebendo, eu estou balizando com o meu cliente qual é a expectativa dele, ele está vindo procurar no lugar certo, porque muitas vezes nós vamos fazer o quê? Negar a venda. Olha só, isso que eu estou vendendo não faz sentido para a tua situação. Só que por que a gente faz a venda de qualquer forma? Porque a gente tem medo de quê? Perguntar, né? Perguntar qual é a intenção, perguntar qual é a necessidade. O que tu está procurando neste momento? O que tu está procurando neste momento faz sentido o que eu estou te entregando? Né? A prestação de serviço tem muito isso. Então, assim, vamos voltar um pouquinho. Demanda. A demanda vai para dentro da área comercial. Como que eu vou fazer agora uma construção de todos os passos para o cliente apertar a minha mão e dizer, tá ok, tá vendido, né? O vendedor e o comprador. Como é que eu chego nessa etapa de conseguir apertar a mão do meu cliente? Existe aí, todo mundo fala sobre um funil de vendas. O que é o funil? É o afunilamento de como tu tá levando esse cliente para a etapa final, né? Tu não precisa conhecer tecnicamente, tu tem que conhecer o teu negócio e quais são as etapas que tu precisa para chegar no primeiro sim do cliente, né? O que é o primeiro sim, o que é o segundo sim? Eu costumo sempre, nas empresas que eu atendo, sempre buscar o primeiro sim. O primeiro sim é a pessoa, o teu cliente, entender que aquilo que ele está procurando, tu pode entregar para ele, né? Sim, eu quero comprar de ti. Como é que eu faço? Ele entende o valor, né? Ele entende o valor daquilo que tu está entregando. Pode ser que lá no final a coisa não aconteça, mas se a pergunta for bem feita e se esse balizamento da expectativa acontecer no início, se o vendedor cumprir todas as etapas, ele vai chegar num resultado positivo. O vendedor quer o quê? Ele quer encurtar. O encurtar dá mais trabalho, porque ele não faz a pergunta certa, começa a atender um monte de cliente que não vai fechar com ele, fica com um funil gigante e uma taxa de conversão baixa, né? Então, se eu faço a pergunta certa no momento certo, eu tenho aí um afunilamento correto. Que é qualificar, né? Qualificar. Então, eu vou para a etapa lá de qualificação. Sim, tu és o meu cliente, né? Então, como tu falou, se tu não faz pergunta, tu fica lá na qualificação com um monte de gente que, na verdade, está desqualificada porque tu não soube perguntar, tu não soube te relacionar com a pessoa, né? Então, isso é um... Eu vou puxar a brasa para o meu assado de novo, né? É processo. O funil nada mais é do que um processo. Tem várias etapas nesse processo. E para executar as ações de cada etapa, existem técnicas. E métodos, né? E métodos. Cada um pode executar o seu funil de um método e registrar a informação de uma forma diferente. Perfeito. O que temos de comum aqui? A necessidade de haver consciência sobre as ações que estão sendo executadas. Eu não posso executar de qualquer jeito e de acordo com a minha vontade do dia. Nós não acordamos todos os dias com a mesma disposição, né? Não posso contar que o meu vendedor vai vender mais num dia e menos do outro porque ele está, né, com um humor diferente, né? Está mal-humorado. O processo garante que isso seja tirado fora do coeficiente e o resultado seja alcançado. Aí o cliente nos contrata a MK, porque a gente não tá eles não estão chegando no resultado. Aí tu vai visitar a empresa, vai na área comercial, é o primeiro lugar que a gente entra. E daí a gente pergunta para o vendedor, como é que tá a tua agenda hoje? Isso são 7 horas da manhã, a gente chega cedo na empresa. Como é que tá a tua agenda hoje? Agenda? Não sei ainda. Como assim? Tu não sabe a tua agenda do dia? Isso é mais comum do que pode a gente está contando aqui, né? É muito comum o vendedor não ter a agenda do dia e nem a agenda para frente. Ele sai fazer uma visita com o carro da empresa, com a gasolina da empresa, com, né, hospedagem, alimentação, e ele não sabe, ele só sabe que ele tem um destino. Mas o que ele vai fazer lá é o que vai acontecer no dia. É o que tiver perto, é a empresa que ele vai fotografar e acha que pode ser um possível cliente. Ele não planejou, ele não levou a etapa certa do funil, aí faz de qualquer jeito. E aí vem o que o Adam falou. Porque não tem um processo claro, né? A gente atende uma empresa que ele falou, não, mas eu não quero que os meus vendedores, a empresa tem CRM, que os meus vendedores percam tempo no CRM. Só que é justamente a ferramenta que traz a inteligência para a área comercial. Então, olha como a gente vê, né? Porque ninguém faz
Normalmente o empresário, ele montou a empresa e ele vai tocando. Ele não tem uma formação em comercial, né? Então, hoje tem mentorias, consultoria que vem e traz essas metodologias. Então, o vendedor não sabe que tem que preencher lá o CRM. E aí, depois a gente vai ver os números, os indicadores para buscar melhorar. Não tem. Né? Então, isso é bem importante. Será que o seu vendedor hoje sabe quais são as responsabilidades dele como vendedor? Porque, quem nem falou, é responsabilidade dele organizar a agenda. Sem dúvida. E a Agatha falou muito sobre isso, acompanhar. Né? Eu acho que a gente se fala muito, né? Times de venda com alguém que acompanha todos os outros, né? Se fala muito de gerente comercial, né? Sim, o gerente comercial, ele vai ser o dono do time, né? Ele não é só o melhor vendedor do time. Ele vai ser a pessoa que, mais do que vender, vai gerenciar essa operação. É dele a estratégia. O direcionamento para onde os vendedores estão indo é responsabilidade do gerente. Claro que eu, como vendedor, tenho que conhecer a minha carteira, tenho que conhecer os clientes para quem eu quero vender, só que o gerente, em que momento ele atua? Em alterar ou ajustar a rota. Eu sempre falo de contexto. Existe um contexto hoje. A gente está em setembro. A tua empresa já fechou o resultado? A nossa fechou, né? A MK já fechou o resultado. A tua empresa fechou ou não o resultado? É um contexto. Não fechou ainda? Tudo que foi feito até agora, será que estava no caminho certo ou a gente tem que ajustar a rota? Não, a gente precisa ajustar a rota. O que nós vamos fazer diferente? Esse é o papel do gerente comercial. Ajuste de rota o tempo todo. Quando tu faz o acompanhamento diário, semanal, quinzenal, é muito mais fácil ajustar a rota. Né, do que tu fazer um ajuste de rota lá no final do mês, quando a gente chega no resultado ou quando a gente não chega no resultado. Falamos aqui, né, na nossa conversa, nós trouxemos os 3 pilares básicos, né, para uma estrutura comercial, que são base para qualquer organização. Pessoas, processos e ferramentas. Né? Falamos no vendedor ou no gerente, né, dos seus papéis. Falamos aqui do processo, exemplificamos com o funil, e falamos de ferramenta, exemplificando com o CRM. Né? O que vem a ser o CRM? A gente fala CRM, né? Sigla, mas é o Customer Relationship Management. Então, é o gerenciamento do relacionamento com o nosso cliente. É uma ferramenta que nos permite ter uma visão sobre todas as informações do nosso cliente, todo o histórico que ele tem conosco. E ainda é uma ferramenta de produtividade do vendedor, que permite ele se organizar. Né? Tem lá a agenda, o registro das contas e as informações dos contatos. As informações não ficam no WhatsApp do vendedor. E ali informações dos negócios, né? E a sua evolução. É possível, desta ferramenta, tirar uma série de informações em forma de indicadores para que a gente tenha a visão do andamento do negócio. Mas eu sou uma pequena empresa e custa caro um CRM profissional. Puxa, tem CRMs gratuitos. Ou ainda, eu acho que um CRM ainda é muito para mim, pois eu sou o vendedor. Não tenho vendedores, eu tenho um vendedor, ou seja, pode ser o próprio dono. Mas, cara, alguma organização tem que ter numa ferramenta, nem que seja uma planilha de Excel. Eu preciso que haja, né, acompanhamento da evolução. Os registros precisam acontecer, né, para que tu possa monitorar e entender esse afunilamento do teu cliente. Em algum lugar tem que ter um registro. O CRM veio para suprir essa necessidade. Há 40 anos atrás não se tinha CRM, né? E eu acho que é bem interessante porque se paga caro para um lead hoje. A gente, na história, nunca teve um preço tão alto de lead. E as pessoas não cuidam do lead. Tu recebeu o lead e aí tu não organiza a informação, tu não bota lá uma planilha, né? Vamos supor, não tem? Bota uma planilha, o nome, o telefone, por que a pessoa veio te buscar, se ela fechou, se ela não fechou, se ela não é qualificada. Porque às vezes, quando tu tem a informação, por exemplo, como que eu trouxe, eu vou trazer o meu exemplo, tá? Eu trouxe o Adam e a Agatha, a minha ideia foi quando eu olhei a minha planilha de CRM. Porque eu comecei a olhar, o que é... esse lead aqui não é qualificado para mim. Ele precisa organizar os processos da empresa. Eu não organizo o processo. Eu não faço essa parte. Eu é comportamental. Eu falei, opa, olha quanta gente tem aqui que precisa de processo. Precisa, né, dessa grande qualificação. Opa, daí, fazia parte comportamental, mas o comercial sem estrutura, sem estratégia, sem não sei o quê. O que adianta eu motivar as pessoas, montar um plano, se eu não tenho dado, não vai funcionar. É um tiro na lua. Eu falei, opa.
Então, quando tu começa a olhar, exemplo, um advogado, tá chegando, eu sou um advogado, por exemplo, trabalhista, tá chegando previdenciário. Aí tu vê lá, 6 leads previdenciário. Tu vai deixar, não, tem um lead, tá ali. Por que tu não faz uma parceria? Porque as pessoas estão olhando só aqui, ó. Elas estão muito pequenas, elas não têm a visão do que a gente falou, dos indicadores. Eu vou mais longe ainda. Eu acho que o advogado, em vários momentos, ele não está nem fazendo o registro. Ele só está enxergando que não está conseguindo chegar no resultado. Só que olha quanta coisa muito cara passou na mão dele e ele simplesmente deixou passar, né? Por não ter feito o registro. Olha ali, 6 leads que eram previdenciários, ele pode fazer uma parceria com alguém, ele tem demanda, o escritório dele está sendo procurado e ele está botando essa demanda no mercado por não atender. Muitas né? vezes na concorrência. Na concorrência, exatamente. Então, assim, ó, a parte mais cara é fazer o cliente chegar até o teu negócio, né? Fazer o lead chegar em ti, ele chegou e tu vai botar fora. Quantas pessoas quantas empresas com um monte de demanda, com cliente passando, querendo comprar, e a gente investindo em tráfego pago, em outdoor, em mídia muito mais cara do que olhar para o que está acontecendo dentro de casa. Então, assim, ó, toda a estratégia que eu começo, que a MK faz, ela sempre faz olhando para dentro de casa. Quem são as pessoas que já estão comigo e já estão me procurando? Essa é a primeira dica. Olhar para quem está com a gente. Ou que já comprou o teu serviço, ou que já comprou o teu produto, ou que, se ainda não comprou, procurou o serviço. É a forma mais barata da gente começar a ter resultado. E eu vejo que as pessoas, hoje em dia, elas têm essa dificuldade de persistir, né? Persistir. Até mesmo em relação à conversa. Por exemplo, assim, a pessoa me mandou mensagem, eu sei que é o meu lead, eu sei que ele está qualificado, mas talvez a pessoa não me respondeu no WhatsApp quando eu mandei. Né? Não me respondeu, porque, sei lá, correria, filho, isso, aquilo, e tu perdeu o lead que é qualificado porque tu não persistiu. Tu, na primeira vez que a pessoa não te respondeu, né, tu desistiu. Mas aí o lance, qual é o processo para isso? Qual é o método que a gente vai utilizar para quando eu faço um contato e o cliente não me retorna naquele momento? Eu deixo passar? O que eu faço? O que eu faço? E aí existe uma diferença grande que eu percebo também que as empresas não conhecem e que é uma necessidade, é uma dor do cliente hoje, é entender o cliente e o negócio. Talvez naquele momento aquele cliente não queira comprar. Então ele tem uma classificação. Talvez aquele cliente que está gerando aquele negócio só não te deu resposta naquele momento. Mas se tu insistir com um método, com um processo, ele vai te dar retorno em 3 dias. Então, separação entre cliente e negócio. O funil é do negócio. É da oportunidade de negócio que eu tenho para aqueles clientes. Isso é uma diferenciação muito importante. A carteira não é do funil. A carteira é de todos os clientes que estão na tua base. Os teus clientes ativos, os teus inativos, toda a classificação que tu queira dar. Separar negócio de cliente já leva para uma outra visão. Exato, né? Então eu tenho os clientes, os futuros clientes do funil e eu tenho a minha carteira de clientes. São 2 coisas diferentes que eu preciso organizar a minha rotina, porque senão não dá conta, né? Não dá conta do que de dar, né? Fazer as 2 de forma excelente. Eu acho que isso é bem importante. E o que a Agatha falou, qual que é o processo? Como é que a gente faz isso? E eu vejo que as pessoas, volta de novo, o gerente perde em acompanhar isso de forma muito específica, né? Porque se eu tenho o dado organizado, né? Tu pega o dado, senta e conversa. Como é que eu vou começar a agir se eu cheguei no 10º dia do mês e eu ainda estou longe do meu resultado? Eu vou continuar fazendo da mesma forma para não entregar o resultado ou eu vou entender o meu contexto? Esse mês está mais difícil, a situação está mais complicada, econômica, aconteceram coisas que me levaram para uma mudança em relação ali ao meu serviço ou ao meu produto. O que eu faço? Para onde eu vou olhar se eu não tenho dados, se eu não tenho registro, se eu não tenho um processo, eu não sei o que é mais quente do que é mais frio, né? Posso até não ter negócios quentes dentro do meu funil, mas eu tenho os clientes que podem vir a comprar se eu contatar, se eu fizer de uma forma ativa e não passiva, ficar esperando que o cliente me demande, né? Então aí está um outro ponto bem importante. Tu estava falando e eu lembrei quando eu abri o meu escritório. Vou fazer 9 anos agora. Em abril que eu abri o escritório físico, né? O escritório. E eu tinha uma planilha. Então, eu botava o nome da pessoa lá, o dia que foi, que eu chamo de café, né? O dia que tomou café, o que ele trouxe ali,
né? E se fechou, não fechou, né? E aí eu lembro que eu tava num mês difícil, assim, sei lá, 3 meses de escritório, não tinha fechado muita coisa. E aí eu apavorada, eu falei, não, vou olhar aquela planilha lá. Aí eu olhei a planilha e tinha o nome de uma pessoa lá que, tipo assim, eu ia entregar, só que a pessoa não tinha fechado. E eu lembro que naquela época, eu liguei pra pessoa. Né? Imagina, né? Hoje é difícil fazer uma ligação, mas hoje eu mandaria um áudio, né? Oi, fulaninho de tal, tu veio aqui no dia tal, a gente tomou um café e a gente falou sobre isso. 3 coisas que ele trouxe da empresa dele, assim. Que tu quer mudar isso, quero saber se tu conseguiu já, se passaram 3 meses, implementar essas mudanças. Como é que vai? Bah, ainda bem que tu me ligou. Não fiz nada em relação a isso. Vamos fechar. Então, olha, se eu não tivesse informação, quando eu ligo pra pessoa, digo o dia que ela foi lá, os problemas que ela me falou, o que eu tô passando como vendedora? Seriedade, que eu me importo com a pessoa. E muitas vezes as pessoas estão fazendo, como a Agatha, a gente vê, de qualquer jeito. Tu te relaciona com o cliente, futuro cliente de qualquer jeito, tu fala de qualquer jeito. Não, porque é muito fácil a ferramenta do WhatsApp, disso, daquilo. Então, garantir a venda porque eu tinha o registro. E eu tinha um cliente qualificado que não tinha fechado. Quantos clientes hoje você tem na tua empresa que é qualificado, mas não está fechado? E se tu ir para uma fase de negociação, que é uma outra fase do funil, talvez tu consiga puxar mais vendas, né? Então, acho que é o desafio aí para todo empresário que normalmente, né, também faz essa parte do comercial, né? Isso, o processo, por mais simples que ele seja, ele vai te garantir o registro. Né? Estabeleceu o processo, trouxe a ferramenta, executa a atividade, registra a atividade. Passado o período, analisa os dados. A partir dos dados, tu consegue tomar outras ações, direcionar o planejamento para que realmente a gente consiga alcançar o resultado. A gente fala assim, né? Se eu não tenho dado, eu preciso gerar um dado para que haja a primeira referência. A partir daí existe uma evolução disso, né? E com o planejamento adequado, a gente provavelmente não vai alcançar o resultado nem no primeiro, no segundo mês, mas a partir do terceiro, quarto, quinto mês, a gente começa assim a alcançar o resultado. E para que realmente esse resultado seja consolidado e que a gente possa alçar voos maiores, é preciso que haja um processo de melhoria e que haja alguém cuidando desse processo. Pequena empresa, todo mundo faz tudo. Eu, ao mesmo tempo que eu estou vendendo, estou organizando estoque. Mas não posso abrir mão do planejamento mínimo, do processo mínimo e da ferramenta com registro mínimo. E se tu é dono de uma empresa e tu vai fazer todas as etapas do teu negócio, tu tem que identificar, neste momento aqui, que papel eu estou exercendo. Eu estou exercendo o papel de gerente comercial. Então, tu vai cobrar os vendedores. Então, tu vai acompanhar. Cadê os dados para que tu possa fazer? Tu, como dono da empresa, tu te contrataria como gerente? Que papel neste momento eu estou executando? Neste momento eu estou sendo o vendedor. Então eu sou o vendedor, o que eu tenho que fazer? Me organizar, saber para onde eu vou, que resultado eu vou trazer na semana. Aí eu começo a executar. Tu, como vendedor, sendo o dono da empresa, tu te contrataria? Então, eu acho que são coisas simples de perguntas que são difíceis da gente ter consciência, né, para poder fazer, mas que faz com que a gente pense aí em termos de processo. A ideia hoje do podcast não é a gente aprofundar o uso da ferramenta, mas é muito mais falar sobre o método que o comercial pode utilizar para que ele chegue no resultado. Com o CRM eu sei, né? Porque o CRM é a contratação da ferramenta. O método que o CRM utiliza pode ser utilizado com uma simplicidade para uma pessoa que tem só um vendedor. Eu acho que assim, tu trouxe bem específico, né? Então, primeira coisa, entender se o problema está dentro do comercial ou está dentro do marketing. Eu não estou tendo venda porque está dentro do comercial, está dentro do marketing. Segunda coisa, hoje, as pessoas que estão lá dentro do funil, né? Eu tenho uma estratégia, né? E aí tu disse, qualificar o cliente, né? Eu acho que qualificar, como você falou, ele é o cliente, eu posso vender para ele, porque às vezes a pessoa tá lá, tu tá achando que tá com um monte de gente e tu acha que tu é o vendedor ruim. Cara, eu não vendo, eu sou ruim. E, na verdade, tu não é um vendedor, né? Ruim, entre aspas, assim. É ruim porque, não né, tá sabendo tá qualificar, né? Não tá fazendo algo que não tá certo. Se tu qualificar e dizer, olha, o trabalho... Não é que eu não tô vendendo, é que eu não tô recebendo leads qualificados, né? O lead que pode comprar de mim. Né? Então, identificar se é o marketing ou o comercial,
dentro disso que a Ada falou, tem que ter processos, né? Falei com a pessoa não... eu atendo uma imobiliária, né? E é um desafio, porque hoje a quantidade de mensais que a gente recebe, né? Eu tava olhando umas casas assim e, nossa, meu Deus, eu recebo casa de Canoas inteira, né? E às vezes eu clico. E aí quando eu clico, né? É a internet, né? Lead Então, capturado. E às vezes tu vai ver ali, passar fotos e quando vê tu já mandou o WhatsApp. Eu vou te dizer, eu mandei para umas 3 casas, que eu cliquei sem querer, eu falei, quer saber, eu vou mandar para ver como é que tá o comercial das pessoas. Eu não respondi. Uma pessoa persistiu. De 3, uma. As outras, viu que eu não respondeu, nunca mais. Né? Nunca mais mandou mensagem. É isso que acontece, porque tu não tem critérios. Aquela lá, então eu vou ligar. Então o que a gente faz? A gente fez nessa imobiliária. Normalmente a hora que a pessoa responde, porque o nosso dia é corrido. Né? A gente não tem, eu não consigo responder. A gente é prestador de serviço, a gente tá de cabeça enfiada dentro do cliente. A gente começou a ligar para os clientes das 8 às 9 da noite. Ligar. Tô aqui, eu vou te ligar hoje, tá o período, que horário que fica bom para ti, pra gente conseguir entender, A gente conseguiu fazer várias vendas. Porque o cliente qualificado, mas o cliente não estava com tempo para falar. Tá inadequado. Né? Então, o que é isso? É o processo da empresa. Né? Então, de tanto e tanto tempo, a gente faz um feirão. Um serão lá. Serão, que é de noite ali. E para... Né? Acumulou X pessoas que querem comprar, mas não estamos conseguindo conversar. O vendedor, se ele não tem o sentimento ou a visão clara de que momento o cliente dele está, ele não vai conseguir chegar lá no final. Então, a importância de entender em qual estágio está. Não adianta nada tu fazer um serão lá, fazer um monte de ligação, se não fossem ligações mais direcionadas. Adiantaria tu tá pagando hora extra do pessoal, fazer o pessoal trabalhar de noite e tá ligando para um monte de cliente ali, ou de futuros clientes que não estão qualificados? Não. Tu vai para uma etapa do funil onde a pessoa já está ou numa fase de negociação ou indo para a negociação. E aí, o que acontece nas fases do funil, né? Que eu tenho percebido, assim, do vendedor? O vendedor é muito pressionado. O vendedor, o gerente, toda a estrutura. Que visão eu passo do meu funil para eu dar uma expectativa do quanto eu vou fazer de resultado? Eu sempre olho o meu cliente com o meu óculos, da parte da minha visão. Se a gente se colocar realmente naquilo que o cliente está falando e está trazendo de informação para a gente fizer o registro certo, muda o jogo. Porque quantas vezes tu já levou para o teu gerente, tu vendedor, dizendo para o teu gerente que tu tinha lá no fechamento ou em negociação R$1 milhão. Aí eu vou fazer uma auditoria na tua carteira, vou ligar para esse cliente e vou dizer, olha, seu fulano de tal, a Milena, que é a minha vendedora, ela está num processo de negociação contigo. Daí o cara vai responder, o cliente, né? Milena? Me mandou uma proposta. Isso é uma fase de negociação? Então, assim, o quanto o vendedor tem que estar dominando a informação que ele tem na mão para a gente ser assertivo na estratégia, né? Para que o gestor, para que o gerente possa ser assertivo. E levar pro lugar certo no funil faz com que tu tenha o resultado, faz com que tu tenha ações diferentes em momentos diferentes, né? Tudo na venda vai ser contexto, clareza e o tempo certo para que tu possa agir, o cliente te dá uma resposta. Nós compramos um carro novo, eu e o Adam, numa tarde que eu estava em casa e eu não ia sair de casa. Eu não tinha interesse num carro específico. Eu queria fazer um bom negócio. A nossa família é grande, a gente precisava trocar o carro, comprar um carro grande. E eu fiz vários contatos pelo WhatsApp. Ninguém perguntou o meu nome. Como é que tu chama? Qual é o teu objetivo com esse carro? Eu só falava, eu quero um bom negócio. E as pessoas já passavam um monte de opção de carro, não me ajudavam a entender qual era a minha necessidade. Então, assim, se eu tô querendo vender para alguém, eu tenho que estar escutando o que essa pessoa está trazendo. E se eu não estou escutando porque a pessoa não está falando, que pergunta eu vou fazer para esse cliente para eu tentar identificar? Fazer um questionário ali para que tu possa ir levando o teu cliente até o final do teu funil, talvez seja um dos grandes diferenciais dos vendedores bem formados hoje. Eu vejo um desafio que é, como a gente está numa sociedade de muito, as empresas então anunciam muito, chega muito lead, muita informação. Às vezes tu não consegue dar atenção,
falta profundidade. Foi exatamente o que tu falou. Entendimento. Eu recebi 10 pessoas aqui querendo comprar o carro, então, eu quero velocidade. Eu não quero qualidade. Respondo igual para todo mundo. Exatamente. Eu tenho um critério lá, a gente tem um critério lá no escritório, que é, a pessoa me manda mensagem, eu marco um café. Custa esse café? Não custa. Né? Claro que eu faço algumas perguntas antes, alguns critérios pra, né? Tô disposto, é isso aí. Já digo mais ou menos, né? Algumas coisas. A pessoa falou sim, eu já tenho o primeiro sim dela, né? E a gente toma um café. Eu entendo a pessoa. Isso. Tanto que a nossa taxa de conversão altíssima. É 90%. Não fecha quem não é o nosso cliente. Porque o nosso escritório está sendo a loja da Chanel lá em Paris, né? Tu tá passeando em Paris, tu teve a capacidade de fazer uma viagem internacional e ir para a Europa, mas talvez tu não tenha 50 mil reais para dar numa bolsa, 50, 60, 70 mil reais para dar numa bolsa. Tu passa na frente da Chanel, tu te encanta com a loja, tu tira a foto, mas tu não entra, porque tu sabe que tu não tem a capacidade de pagamento. Aquela marca já gerou um valor e já se posicionou tão bem que tu não fica na dúvida. Quem marca o café contigo já sabe. Já tem uma ideia de quanto vai custar. Ele pode não pagar o primeiro encontro, mas ele sabe que ele não vai pagar o mesmo preço de uma outra empresa que não tem a estrutura que a gente tem, né? Então, o quanto a gente consegue passar a informação e fazer as perguntas certas para que a gente não fique só atendendo e não fique gerando resultado e taxa de conversão ruim. A gente vê que a gente está com uma geração que não quer pagar o preço, né? Eu podia pensar assim, cara, eu vou te mandar um PDF aqui com toda a minha apresentação, e aí tu vê se tu quer qualquer coisa. Avalia. Não, é isso que a gente está falando. Qual que é o nosso... Nós temos um processo comercial no nosso escritório que a nossa taxa de conversão só não fecha duas coisas. Ou se a pessoa não tem o dinheiro, ou se a pessoa não é nosso cliente. Então, hoje está em 90%. Porque nós temos essa clareza, nós temos critérios, né? A gente faz o cliente caminhar em cada uma das etapas em relação a isso. Então, eu acho que essa é a dificuldade. As pessoas não querem empenhar. O vendedor, não, vou viajar 300 quilômetros para ir lá tentar falar com o cara, eu vou mandar um WhatsApp para ele, com o meu catálogo aqui. Qual a chance? Se tu chegar lá, bater na porta da pessoa e dizer, cara, eu andei 300 quilômetros para estar aqui, a pessoa... No mínimo, existe um gatilho mental que é reciprocidade e ela vai te receber. Se ela te receber, tu tem a oportunidade de vender para ela. E aí tá na tua mão. Tu estuda vendas, né? Tu é vendedor hoje. Qual foi o último livro de vendas que tu leu? Qual foi a última podcast que tu ouviu? Então a gente vê que as pessoas estão cada vez mais rasas, né? E a gente tem uma sociedade que quer às vezes profundidade. Tem pessoas que querem algo a mais. Mas, ao mesmo tempo, também, acho que a gente vê várias formas de... Eu comprei uma geladeira domingo. Gente, 31 de setembro? 30 de setembro? Não, 31 de agosto. 31 de agosto. Tava no sofá, dando uma mapa pro Samuel. Olhei meu e-mail. A Brastemp, vou divulgar aqui, me mandou uma mensagem. Fecha mês, 5% de desconto. Cliquei, eu falei, tá, isso aí, tem que comprar. Não comprei porque não faltou tempo. Recebi o e-mail marketing ali, comprei e deu. Venda de oportunidade. Né? Mas vamos lá, o que a Agatha falou? Eu sou carteira de clientes dele. Né? Eu comprei... direcionar. Eu comprei a máquina de lavar louça ano passado na enchente, comprei, né? Eles têm o registro. Eles têm o registro. Eu não recebi esse e-mail marketing, porque eu não sou cliente deles. Então, eles estão sabendo direcionar a informação para quem tem potencial de compra. Exato. Né? O grande ganho está aí. Eu estou sabendo direcionar a minha força de vendas para quem realmente pode comprar de mim. Né? Eu faço perguntas difíceis para o meu futuro cliente para saber se ele é um potencial cliente ou não. Eu trabalho, a gente atende uma escola também, e não tem um serviço mais difícil de ser vendido talvez do que uma escola, né? Porque tu vai precisar do serviço. Quem é que muda de escola? E quando a pessoa muda de escola, por que ela está mudando? Eu atendi uma família e a primeira pergunta que eu fiz foi o seguinte: por que vocês querem mudar de escola? Por que vocês não querem dar sequência no serviço na escola onde vocês já estão? Porque é a mesma escola, né? Matemática, português, não mudam as matérias. Aí a família se surpreendeu. A gente já visitou todas as escolas dessa cidade e ninguém fez essa pergunta para nós.
né? Ninguém está disposto a ouvir o que a família tem para responder, talvez por não saber direcionar, né? E aí a família me fez o seguinte questionamento: nós queremos uma escola bilíngue. Eu disse, então, nós não temos como te atender, porque a nossa escola não é bilíngue. Encerrou ali. Eu não precisei ficar fazendo follow-up, eu não precisei ficar investigando. Tempo, não vai perder tempo Exato, com ela. não fazia sentido o serviço que estava sendo oferecido, né? Então, a gente tem que ter essa clareza. Clareza, contexto e saber agir no tempo Tu certo. falou uma coisa agora, Agatha, que é assim, ó, exatamente isso. Não perca tempo com quem não é teu cliente. E perca tempo com quem é um lead qualificado. Então, às vezes, a gente tá lá, né, empenhando energia e o cara não é o teu cliente. Que a gente falou, tu não vai mandar mensagem de novo pra ela, porque ela não é. Não é. Então, às vezes, falta essa clareza também. É aquilo, eu quero atender todo mundo, eu quero... Alocar Não. a força de vendas no local certo, né? Mas Porque aí- que adianta ter 10 vendedores? Daqui a pouco, tu poderia fazer o mesmo trabalho com 3. E não é a quantidade, né? É o quanto tu tá sabendo direcionar o teu time para o resultado que tu espera ter. Vamos lá, isso passa pela estratégia, né? Mesmo para a área comercial, para vender o produto ou serviço, é preciso definir uma estratégia. E quando as pessoas estão pensando estrategicamente, as ações elas começam a ser direcionadas de acordo com o resultado que é esperado. Quantas vezes nós conversamos sobre estratégia do nosso negócio nos últimos anos? Bah. Eu diria que é praticamente toda semana. Toda semana. Todo nós domingo à estamos, noite, porque a gente se organiza para a semana no domingo. Nós estamos reforçando a estratégia, ajustando a estratégia semanalmente, porque nós estamos muito próximos do nosso negócio, entendemos os resultados que queremos alcançar. Todas as ações, a partir de então, são direcionadas de acordo com a estratégia. Se eu não tenho estratégia, qualquer ação é válida, certo? Perfeito. Eu vou tentar falar com quem não é meu lead, eu vou me afundar em tempo em clientes que não vão comprar, e no final do mês eu não vou ter alcançado o E resultado. fica frustrado, E fica triste. frustrado ainda. Isso é E bem... acontece o que está acontecendo em várias empresas, né? O resultado não vem. E nós não somos mágicos, né? Nenhum de nós 3. A gente entrega o quê? Um método, né? Clareza no contexto do que o cliente está vivendo e o método certo para ele utilizar para que ele possa vir a chegar. E mesmo assim não é garantia de entrega de resultado, porque o cliente também tem que fazer a parte dele, né? Porque assim, eu vejo outra situação, pessoal ansioso pelo resultado. Uhum. Muito não é? ansioso eu hoje. cheguei aqui e eu mostrei, ó, voltei a usar minhas calças, mas tá justa. Porque eu faz nem 3 meses que eu ganhei o Samuel. A pessoa não tá disposta a viver o processo, Uhum. né? E quando tu não tem o acompanhamento, que tu vem melhorando e te reconhecendo, tu só vai ser feliz quando eu chegar lá no número, isso vai prejudicar o resultado. Uhum. Então a gente vê times de vendas totalmente desmotivados, porque os caras não estão no número, E não mas estão querendo pagar o preço. não, o que eu ia falar, não estão no número, né? Então os vendedores, tipo assim, ó, não estão no número, mas estão entregando o comportamento. Uhum. E o gestor ou o dono não reconhece o comportamento. Uhum. Porque para mim chegar no número, eu vou ter muitos comportamentos. Para mim chegar no meu peso antes da gestação, eu vou ter que ir muitos dias na academia. Uhum. E se eu não reconhecer o que eu faço na agenda do dia, fica muito moroso, Sim. fica muito desgastante. Só olhar para o número lá no final. Eu tenho que olhar, pô, se eu tenho a meta, eu tenho que olhar o comportamento hoje. Hoje eu tenho que viajar 300 quilômetros, chegar lá na frente do cara, pegar o lead e... É isso aí. Cara, é o que tu podia fazer hoje pra chegar no número. Uhum. Que foi que a Agatha falou. Qual que é o teu turno de trabalho? Né? Então eu vejo às vezes uns erros do dono da empresa e do gerente comercial que não reconhece o comportamento correto que vai levar para o número, mas a gente não chegou no número ainda. Uhum. Então isso é um desafio para quem tá na gestão, né? Tu não vai fazer hoje, vai, né? Se eu plantar um feijão aqui, eu vou colher amanhã, vai aparecer aqui? Não. E aí enquanto não apareceu o feijão, eu tô batendo, só que tá todo mundo agindo certo já. Mas o resultado ainda não veio. Mas eu quero fazer uma pergunta. Aí vocês podem pensar um pouquinho, tá? Que é uma pergunta desafiadora. O que a gente pode fazer com o nosso vendedor de ações para ele vender mais? O que tem um vendedor que vende mais? Ou o que fazer de ações para um vendedor? O cara que vende, o que ele tem? Né? Quais qualidades, competências ou ainda quais ações ele deve executar?
O que né? tem de diferente do cara que vende pro cara que tá lá patinando e não... Ele tem um conjunto de ferramentas, né? Não só aquelas que são naturais, são da pessoa, mas aquelas que foram desenvolvidas e ainda aquelas que foram fornecidas pela empresa. O vendedor sozinho não faz o resultado, né? É uma ação conjunta. O resultado vem com o esforço da empresa e do indivíduo. Então é preciso que o vendedor tenha desenvolvido as suas competências e ainda tenha em mãos as ferramentas necessárias para alcançar o resultado. E com isso, a disciplina e a constância nas ações. O resultado, como tu disse, o exemplo do feijão, né? Eu plantei o feijão, eu preciso regar ele todos os dias para que ele brote, para que ele cresça. Se eu não regar, ele nunca vai crescer. Então, a consistência garante que tu regue todo dia. O nosso lead, ele precisa ser regado todo dia para que ele venha a trazer frutos, isso é, negócios realizados com ele. Então, nós precisamos de um processo que garanta que as ações sejam executadas e devidamente acompanhadas. E o vendedor, com toda a clareza do mundo, vai reconhecer essas ações, né, que elas são necessárias, e executá-las no dia a dia, sabendo que alguém está olhando para essas ações. E aí, como tu disse, né, o cara está fazendo tudo certo para alcançar o resultado. Então, se eu estou olhando para esse processo dele, eu posso reconhecer que ele está executando as atividades. Perfeito. Isso é bem importante, que nem eu digo assim, a visão, né, e o planejamento. Eu sei para onde eu quero ir. Cara, se tu tá tendo comportamento para onde tu quer ir, é isso aí. Né? O vendedor que mais vende, na minha opinião e na de vocês também, eu acho, é o vendedor mais organizado. Né? Sem dúvida, é o vendedor que aceita que existe um método, que esse método ele é um método inteligente e ele pode organizar a vida dele. Ele pode ter atitude, ele pode ter conhecimento técnico. Se ele não for organizado, ele não passa de um patamar X. Ele precisa da organização. E para que a organização aconteça, várias pessoas têm que estar pagando o preço, né? A área comercial, o que ela precisa ter? Ela é diferente das outras áreas da empresa. Ela é diferente do financeiro, onde o assistente entra às 8 e sai às 18. O vendedor, muitas vezes, 3 horas da manhã, ele está no aeroporto. E é por isso que ele é comissionado pelo resultado, porque a carga horária de trabalho dele não está das 8 às 18, é 24 horas. Tu não deixa de ser vendedor quando tu está na tua casa. Claro que a gente tem que prezar por algumas questões, qualidade de vida e tal, mas a área comercial, ela é a que mais paga. Ela é o coração. Tu não paga 0,5% da venda que o vendedor faz só porque o vendedor é legal. É porque ele te traz um baita resultado e é por isso que tu dá 0,5% de comissão para ele, né? Só que esse vendedor, ele paga um preço. E o vendedor que não quer pagar o preço hoje, ele não se destaca. Vendedor que não atende cliente fora do horário de trabalho. Vendedor que não sai para viajar às 3 horas da manhã. Vendedor que não faz as ações que exigem a organização dele, não vai chegar no resultado. E assim como tem o vendedor, eu também tenho o gerente, né? O gerente comercial. Quem quer ser gerente comercial hoje? Porque paga bem. Tem gerentes ganhando aí 20, 30, 40, 50 mil reais. Isso é bastante dinheiro, né? Nos dias atuais. O que eu faço para ser um gerente comercial? Eu tenho que pagar um preço, e o preço é alto. Acompanhar, gerir, monitorar. Ah, mas isso não está no meu escopo. Tá, tu é o responsável pelos teus vendedores. Tu está disposto a ficar 24 horas à disposição desse time? Né? Que preço tu está pagando hoje para ser o gerente que chega no resultado? Será que não vale um pouco de consciência, assim, da gente tentar entender o quanto a empresa está investindo em mim e o que eu estou trazendo de resultado? Quem quer viver na média não vai ser um gerente de vendas. Tem a frase máxima, né? Nós queremos resultados extraordinários pagando, né, ou executando o medíocre. Não tem mágica. Isso, é sobre isso. Eu vejo bastante, a gente não falou muito ali, mas uma das competências, né, a ideia é falar não do vendedor, né, mas da estruturação comercial em si. Mas quando a gente fala de inteligência emocional, eu acho que é uma das grandes habilidades que a gente tem aí. Até a gente brinca, né? A Agatha tem um cliente, ex-cliente nosso, que eu não levaria até esse ponto, não conversaria assim. Cara, é alinhamento de expectativa. Né? Eu sempre digo assim, tem o que eu vou sentir, tem o que o outro vai sentir. Eu tenho que me preocupar com o outro, mas em vendas eu vejo que as pessoas
elas não sabem lidar com as frustrações do não. E muitas vezes tu não quer... não quero ser chato. É o que mais a gente ouve, né? Uhum. Em vendas. Não quero ser o vendedor chato. Não vou cobrar. Eu não vou cobrar. Não, o cara é um adulto, né? Eu não vou ficar em cima do pé dele. Uhum. Se tu não ficar, alguém vai ficar. Exatamente. E essa pessoa vai levar o Vai resultado. vender. Com certeza. Né? Então, que nem eu digo Se tu assim, não vender, alguém vai vender, porque o mercado tem demanda. Em maior ou em menor escala, alguém está precisando do teu serviço. E se tu não te posicionar, alguém vai. É bem isso. E a Agatha fala uma máxima que eu gosto muito. O que mais se vende é o que mais se oferece. Né? O que tu mais oferecer é o que tu mais vai vender. O exemplo da minha compra olha o que aconteceu. Daí depois que eu comprei a geladeira, eu pensei assim, cara, nem vi se era o melhor preço, né? Daí eu falei, não, agora eu vou fazer uma pesquisa de valor. E eu vi uma que era R$150 mais barata. Daí eu falei, eu podia ter cancelado ali. Eu falei, cara, eu não vou cancelar. Entendeu? É meu tempo, função, isso, aquilo, isso aí. Olha como cuidar da carteira é importante, né? E aí uma pergunta para você, empresário. Mas ficaram te oferecendo, né? Não ficou ali quieto e não mandaram nenhum e-mail. Não, A empresa que fez a venda. A empresa que fez a venda, seguido manda e-mail. Seguido, Tá ali, né? tá presente, tá ofertando. Tá ofertando. E então uma pergunta para você que é empreendedor, quais são as tuas estratégias? A gente tá em setembro, 2 de setembro. Quais são as tuas estratégias para a tua carteira de clientes se tu precisa vender? O que tu vai fazer com a tua carteira de cliente para vender mais em setembro? O que tu vai fazer sabe o teu tamanho, o tamanho da tua carteira? Tu sabe o quanto ela representa em valor? Se aquilo que tu quer chegar de resultado tu nem tem na carteira. Então são perguntas aí para... Exato, porque se eu não tenho carteira, a gente vai para outra, né? Outra estratégia. Vamos lá conversar com a gestão de marketing. O que nós vamos fazer para trazer, para prospectar leads qualificados para a gente vender? E olha como... Gente, o que tem de difícil aqui? Não tem nada de difícil. É simples. É simples, o negócio não é difícil. Mas exige a dedicação do empresário, a dedicação do gerente de organizar, de cobrar que as pessoas mantenham isso organizado. E uma das coisas que eu vejo bastante é que dificulta a galera a cuidar do gerenciamento da carteira é não ter um pós-venda estruturado. Sem dúvida. Porque eu entrego algo meia boca. Quando eu entrego algo meia boca, eu vou querer que esse cliente volte para cá? Não, muitas vezes eu tenho vergonha de oferecer um negócio para ele de novo. Vergonha, né? Agora, quando eu entrego algo que é o alinhamento, exatamente o que o cliente precisa, eu vou lá, entrego, faço um pós-venda, valido, eu tenho alegria de chamar o cliente de novo para fechar de novo e entregar novamente. O pós-venda, para mim, quando eu entro numa empresa, ela é a menina dos olhos. Para mim, o pós-venda é o que faz a diferença na empresa. Quem não dá assistência, o que acontece? Abre a concorrência. Então, assim, a assistência é o teu pós-venda. É perguntar, eu te entreguei um serviço, como é que foi? Sabe por que a gente não pergunta? Porque a gente tem medo da resposta. A gente sabe que a nossa entrega não está sendo boa. Quem pergunta sobre a entrega que foi realizada é porque sabe que o teu serviço, que aquilo que tu entregou foi bem feito. Porque ele vai te responder e tu tem como agir, tu tem tempo de resposta. Tu tem resposta para dar para o cliente. Então, fica a minha dica aí. Se estruturem com pós-venda. Então, olha só, bacana, né? Se a gente for pensar, eu vou ter que entender se eu tô com lead ou se falta lead. Tenho demanda ou não. Né? Eu preciso fazer a qualificação desses leads que estão aí, né? O que a Agatha falou, qualificar. Dentro da parte de negociação ali, criar critérios de quanto eu vou retomar a conversa com o cliente para renegociar, para ir para um fechamento. Fechei, entreguei, né? E tem toda a operação por trás acontecendo, né? Gestão operacional, tem toda a empresa que tem que entregar e eu tenho que validar um pós-venda em relação a isso, né? E o mais importante, o cuidado do funil e o ataque da carteira de clientes. Vamos atacar a carteira de clientes, né? Então, muitos dos clientes que hoje a gente atua são clientes da minha base de carteira, né? Da carteira da MK2. Então, gente, não é difícil. Ouve o podcast, anota os pontos. Pensa com carinho. Traz consciência das tuas atitudes. Porque não é difícil, né? Se tu for pensar exatamente isso. Uma empresa que tem... A não ser se tu abriu a tua empresa, tu não tem carteira.
Mas acredito que todo mundo aqui, né, a grande maioria tem 2 anos, 6 meses, 3 meses de carteira de clientes. Né? Esses dias eu fui numa amiga minha que é manicure e eu falei pra ela, deu uma baixada no movimento. Daí eu falei exatamente isso pra ela. Tu tem uma organização de quem tu já atendeu? Eu falo, não, só no WhatsApp. E ela trocou de celular e perdeu tudo. Perdeu Se ela tivesse maior ali, ativo da o maior empresa. ativo da empresa dela, né? 4 anos atendendo, imagina. E aí, faz tempo isso, foi bem no período da enchente lá, né? Se ela tivesse, né? No caderninho. Disparado uma mensagem, conversado, teria faturado bem mais. E aí vem a pergunta que eu gostaria de fazer, né? Nós estamos chegando no final do ano. Olhando para os negócios da empresa, se ainda não alcançamos e nem temos a perspectiva de alcançar o resultado que foi previsto para o ano, quais são as ações possíveis neste momento para reverter a situação? O que dentro da estratégia pode ser mudada para alcançar o resultado pretendido ou chegar pelo menos perto do resultado? Muitos clientes estão se fazendo essa pergunta nesse momento. Muitas empresas estão no momento de aflição. Olha só, nós projetamos X e estamos com Y. Como chegamos no X? Gente, se a gente não conseguiu ter a disciplina para executar as atividades até o momento, como nós podemos reverter isso? Tem forma. Agora, a questão é, quais são as ações que vocês vão fazer? Quais são as ações que vocês, empresários, podem tomar neste momento para reverter os negócios de vocês? E aí vem 2 questões. O empresário hoje é preguiçoso. Cara, é preguiçoso. O cara empreendeu pela liberdade. Você é dono dos meus horários. Então, o trabalhar para ele é só estar lá no dia a dia. E ele não para esse tempo para fazer essa pergunta que o Adam... Ele não tem tempo na agenda para parar e pensar nessa pergunta. Porque se ele parar, pensar na pergunta, olhar para a empresa, olhar para as pessoas, olhar para o que ele tem, ele vai ter ações para fazer. E aí, volta... Se você não ouviu o podcast Planejamento Estratégico, volta lá. Defina. Venda esse sonho para a equipe. Bota uma meta para a equipe. Galera, se nós, né, vamos ter isso de premiação, vamos fazer assim, motiva esse time. Mas muitas vezes, o que é difícil? Como ele não chegou no número, ele não tem perspectiva do número, ele não consegue parar e olhar a realidade que está difícil. Né? Quando tu tá no mercado, eu dou um exemplo, tu tá no mercado aqui, ó, aquele dia que tu tem que ir lá só pegar aqueles 3 itens, né? E aí tu tá com um carrinho, tu vê aquela tua melhor amiga, o que tu faz? Tu vira o carrinho, né? E sai, por quê? Porque tu não quer perder mais tempo, tu tem que ser rápido, né? E às vezes... Tem um objetivo. Tem um objetivo. Né? Então, assim, dedique tempo para isso. Separe lá na agenda, eu vou toda segunda, toda sexta, né? Eu acho que as pessoas não vê valor, e uma coisa que eu vejo, as pessoas hoje não têm saco para conversar. Se a gente for falar de planejamento estratégico, é desenho de cenários e conversas. Conversas, sonhar, né? Eu digo viajar na maionese. Pai, se nós fizer... As pessoas não têm mais esse tempo. E não tem mais o saco, às vezes, para conversar. Insights, né? E até mesmo entre os sócios. Os sócios, eu vejo, às vezes estão em conflito. Muito, gente. Isso muito. Um sócio em conflito com o outro. E eu suporto sentar com a pessoa de tal a tal hora. Tu acha que eu vou marcar um ou outro horário para discutir sobre isso? Vocês vão ter que olhar para isso, porque senão vai falir, vai perder resultado, vai te frustrar. Né? Então, refaça essas perguntas ali. Como a Agatha também trouxe algumas reflexões. A gente já está com 54 minutos. Não sei aí, Agatha, quer falar mais alguma coisa, dar mais uma dica? Eu acho que é isso, é olhar para o time de vendas, é entender que força a gente tem dentro da área comercial. E se a gente não está olhando para a área comercial, tu, empresário, vai ter que começar a mudar o olhar, porque a área comercial é a que vai trazer o resultado para a tua empresa. Né? Tudo começa pela venda. É isso aí. Ada, quer falar mais alguma coisa? Sim, olha só. Né, enquanto empresário, agora eu vou falar enquanto empresário, né, e isso eu faço piada até com a minha gerente lá, porque no início do mês eu sempre olho e faço a projeção do mês, né? Eu tenho alguns números que eu uso para embasar a minha projeção.
E eu faço os meus cálculos e projeto a venda do mês. E compartilho com ela. E chega no final do mês, o que acontece? Para minha frustração, dá o número que eu projetei. Eu sempre espero ser surpreendido. Não, esse mês... Não vai dar. Não, ou não vai dar, ou vai dar muito mais do que eu projetei. E incrível. Dá na vírgula. Olha, eu fico assim... Né? Eu compartilhei contigo, eu tinha projetado um número e deu exatamente o número. E não deu nem mais, nem menos. E eu fico frustrado porque eu gostaria de me surpreender, mas no final das contas é isto mesmo. Não vai Se te surpreender. Se eu projetei, tem que dar. Todas as ações, elas foram concentradas para alcançar aquele resultado. Se eu quero resultados maiores, eu tenho que projetar mais ações para resultados maiores. Então, gente... Baita exemplo esse. Precisamos parar, analisar, planejar e principalmente executar. Porque um plano no papel, por mais lindo que seja, ele é inútil. Plano bom é plano executado. Papel aceita tudo. E o que o Adam trouxe para fechar aqui é o que a gente faz muito nas empresas, né? Trazer, tanto que, né, aqui é casa de ferreiro, espeto de ferro, não de madeira, né? Não de pau. A gente busca sempre, né, trazer a previsibilidade, né? Isso eu tenho os dados, as informações, e aí eu trago previsibilidade e acontece. Sem surpresa. Se tu estás trabalhando sem saber quanto tu vai fechar no final do mês, acende uma luz vermelha, toca a sirene, porque tem alguma coisa errada. Não tem como, em nenhum segmento, as pessoas querem me convencer, não, mas o meu segmento é diferente. Aqui eu não consigo ter previsibilidade. Não existe venda sem previsibilidade. A gente sabe quanto a gente vai fechar. O Adam trabalha com uma empresa com um ticket médio super baixo e ele acertou na vírgula o número, né? Então, por quê? Porque conhece o negócio, porque tem um método. Venda sem previsibilidade. Se tu não tem o resultado do teu mês de setembro, hoje, dia 3, tem alguma coisa errada, porque a gente já deveria ter projetado 6 meses para frente. E tá ansioso, né? Qualquer coisa... As contas estão aí para pagar. Né? Nos chamem, que a gente pode resolver. A gente joga aí para 2026 resolver esse teu problema. Porque em 2025, nós já fechamos a agenda. Já estamos fechados. Gente, obrigado aí pelo seu tempo, né? Qualquer dúvida, mande aqui nos comentários, mande esse vídeo para alguém. Agradeço aí o seu tempo, né? Tô bem feliz aí por essa nossa iniciativa. E vamos para cima e fazer acontecer. Tchau, tchau. Então tá, fechou mais um. Fechou.